1 Pedro 3:18-20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. 1 Pedro 3:18-20. Este é o texto mais direto que afirma que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Pontos importantes. Jesus foi morto na carne, mas vivificado no espírito. Ou seja, entre a morte e a ressurreição, ele foi no espírito até a região dos mortos. Lá pregou aos espíritos em prisão, que haviam sido desobedientes nos dias de Noé. Não foi uma segunda chance de salvação. Muitos confundem este texto pensando que Jesus foi ao inferno dar uma nova oportunidade de salvação aos mortos. A Bíblia não ensina isso. Hebreus 9:27 diz: Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois da morte não há mais oportunidade de salvação. Então, a mensagem que Jesus pregou não foi o evangelho para converter mortos, mas outra mensagem, como veremos a seguir. A mensagem foi de proclamação e vitória. O verbo grego usado em 1 Pedro 3:19 é ekerushen, que significa proclamar, anunciar e não evangelizar. Jesus não foi evangelizar, mas proclamar sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Ele anunciou que o plano de redenção foi cumprido e que o domínio da morte foi quebrado. Isso cumpre o que diz Colossenses 2:15. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. E também Apocalipse 1:18. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Portanto, Jesus desceu ao Hades para proclamar: Eu venci! Jesus libertou os justos do Antigo Testamento. Antes da cruz, os salvos do Antigo Testamento estavam em um lugar chamado Seio de Abraão, Lucas 16:22. Uma parte de conforto no Hades, separados dos ímpios por um grande abismo, Lucas 16:26. Depois da cruz, Jesus levou esses justos para o paraíso. Quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Efésios 4:8. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43, dito ao ladrão arrependido na cruz. Ou seja, Jesus pregou sua vitória aos cativos justos e os conduziu para a presença de Deus. Os ímpios só receberam a declaração do juízo. Já os ímpios, como os espíritos em prisão mencionados por Pedro, não foram libertos. Eles apenas ouviram a proclamação da vitória de Cristo e da derrota deles, como um anúncio do juízo inevitável que virá. Isto se conecta com: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Um resumo do que Jesus pregou no Hades. Não foi o evangelho para a conversão, mas um anúncio da vitória e juízo. Proclamou que a redenção foi consumada e declarou que Satanás e seus demônios foram derrotados. Libertou os justos que aguardavam a redenção. Confirmou a condenação dos ímpios. Aplicação espiritual para nós hoje. A descida de Jesus ao Hades ensina que a morte não tem a última palavra sobre aqueles que estão em Cristo. Nem o inferno pode impedir o plano de Deus. Quando morremos em Cristo, vamos direto para a presença de Deus. 2 Coríntios 5:8. Todo joelho, até os debaixo da terra, um dia confessará que Jesus é o Senhor. Entre sua morte e ressurreição, Jesus desceu à região dos mortos, não para converter, mas para proclamar: está consumado. E tendo vencido, ressuscitou triunfante ao terceiro dia, trazendo vida e salvação a todo que crê.